Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas, que possamos nessa noite manter o nosso equilíbrio, a nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus, nosso Pai, com a certeza de que tudo está sob controle, nada está descontrolado, nada está sem comando, mesmo o mundo todo, o planeta estando passando por esse momento de enfermidade coletiva, Deus está no controle, está no comando de tudo. Então vamos manter a nossa confiança, vamos manter a nossa fé, vamos fazer a nossa parte e Deus controla o resto. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra no bem. Está em Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta de uma confissão religiosa a que se dedica, do ambiente do trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitude de ofensiva ameaça e destruição uns com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam as nacionalidades, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possam fazer. Mas se não são bons e sinceros, no setor do serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então, meus irmãos, a nossa mensagem começa falando da malícia, conduz o homem a falsas apreciações, fala do egoísmo, e a mensagem fala do bem. O compromisso e a obrigação que nós temos em fazer o bem, em nos tornarmos espíritos melhores, porque o bem vai retornar, em primeiro lugar, para nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que fazemos retorna para nós pela lei de causas e efeitos. Então, quando fazemos o bem, somos agraciados com o bem. Quando fazemos o mal, vamos resgatar pela lei de causas e efeitos o mal. Então, é como a mensagem nos fala das pessoas que ainda não se atentaram para fazer o bem e vivem muitas vezes fazendo o mal. Merecem nossas orações, merecem nossa compreensão. O que eu costumo falar é muito ruim, é muito difícil para nós ainda conviver com pessoas que às vezes nos decepcionam, que às vezes nos trazem tristeza, nos magoam pelas suas condutas, e a gente espera às vezes muito mais daquelas pessoas, uma amizade,
uma parceria, um amor fraterno, e às vezes nos decepcionamos. E uma coisa que eu tenho tentado muito, e não é nada fácil, é compreender a falta de virtude que ainda temos. Então essa virtude talvez, dessa pessoa que nos decepciona, que nos magoa, que nos deixa tristes com comportamento, com palavras, é porque ainda não tiveram, não adquiriram essa virtude. A virtude da fraternidade, a virtude da compaixão, a virtude do companheirismo, e ainda trabalham, militam no egoísmo, na vaidade, no desprezo ao sofrimento e à dificuldade alheia. Mas um dia Deus vai conceder a eles tantas oportunidades quantas forem necessárias para que eles alcancem as virtudes, que muitas nós também não temos, e decepcionamos também as pessoas. Então, quando nós compreendemos que aquela pessoa age assim porque ainda não tem aquela virtude, fica muito mais leve, mais suave para nós mesmos conseguirmos tirar aquela mágoa, aquela tristeza, aquele sentimento ruim do nosso coração, o que nos faz muito bem, quando a gente consegue pensar e se lembrar daquele momento sem carregar aquela mágoa, aquele aperto no peito, aquele ressentimento. Então o maior favorecido continua sendo nós mesmos. Bom, meus irmãos, que a gente possa levar essa mensagem para o nosso dia a dia, das nossas dificuldades, das nossas decepções, e que possamos compreender os erros dos outros, porque a gente também erra, e quando a gente erra, a gente quer que as pessoas compreendam as nossas falhas. Vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa de Deus, podendo estudar, podendo aprender, refletir, e com esse amparo todo da espiritualidade. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que deixaste. Obrigado, Jesus, por estar conosco também nessa luta incessante, nesse processo de evolução para todos nós, espíritos ainda atrasados. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, que possa conduzir esse estudo, esse trabalho com equilíbrio. Obrigado à espiritualidade amiga, esses companheiros incansáveis que ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que trabalham muito em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Pedir à espiritualidade amiga que possa intuir, possa inspirar, possa amparar o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que nos seja edificante, que nos mexa com o nosso coração, para que nós possamos, após esse estudo, refletir e nos tornarmos espíritos melhores. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e o nosso querido irmão com a palavra. Se quiser, meu irmão, pode tirar a máscara. Vamos tirar porque estamos distantes. Estamos distantes um do outro. Os desencarnados que estão aqui provavelmente não vão pegar Covid ainda. Não vão. Então vamos ficar mais fácil. Inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente. Nós é que agradecemos, meu irmão. A Casa Aprendizes do Bem por nos dar mais dessa oportunidade. E queiram aceitar o abraço da Casa Espírita Humberto de Campos, da qual nós fazemos parte, e que é um prazer enorme estar aqui. E se faz necessário repetir uma coisa que você falou aí, e que é bom que a gente sempre pense, em que toda e qualquer tarefa, o nome do Cristo tem que estar na frente. Qualquer um de nós que iniciemos uma tarefa e não tenhamos a certeza da ajuda espiritual em nosso favor, pode considerar que tem uma grande chance de fracassar, porque o trabalho ainda não é nosso. Lamentavelmente, nós ainda não temos tais condições.
E aí, se não for a espiritualidade nos socorrer, daqui a pouco eu passo a palavra para você. Com certeza absoluta. Mas o nosso estudo, ele surgiu quando eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro um conto. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se esse conto é verdade, mas eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro e me deu vontade de falar sobre ele e, a partir daí, trazer a nosso nível, a nosso patamar. E a história acontece o seguinte: como eu havia dito, eu não sei se é verdadeira, não sei se realmente aconteceu, mas, uma certa feita, um pintor, um excelente pintor, que também não falou o nome, ele precisava tirar umas férias, porque ele estava trabalhando muito e procurou um lugar para tirar as férias. E de repente ele pegou um mapa e olhou, meteu o dedo, fechou os olhos e tum, apontou uma cidadezinha no interior aí que eu não sei de onde. E falou: é aqui que eu vou tirar minhas férias. E foi. Quando ele chegou lá, era uma cidade tão pequena, mas tão acolhedora, as pessoas com uma certa facilidade de agradar ao outro, uma certa limpeza, que o pintor ficou fascinado com a cidade. Embora ele vindo de uma cidade grande, embora um pintor famosíssimo, ele ficou encantado. E ele ficou tão encantado que ele chegou ao prefeito da cidade e falou: olha, mesmo de férias, eu vou fazer um quadro, vou pintar um quadro de tamanho natural e vou dar para esta cidade. E assim foi feito. E ele começou a pintar essa obra que ninguém sabia o que era, porque ele só fez uma exigência de ficar tudo fechado até que ele terminasse. Passaram-se um mês, as férias dele foi embora e ele continuou trabalhando. Tá bom. E ele continuou trabalhando e findou o quadro. E aí reuniu-se a cidade toda, porque era um pintor famoso, um quadro que ia ficar na cidade, e quando ele tirou o véu do quadro, todo mundo se espantou. Oh, que espetáculo! Que espetáculo de pintura! Era uma pintura simples. Era um terreno com uma leve subidazinha, com um caminho, abaixo, um pouco abaixo, correndo um rio parecia com as águas límpidas, árvores, e lá em cima do monte, uma casinha, não era pequena nem grande, mas era uma casa bonita de se ver. E nesta casa, o Cristo virado, de maneira que as pessoas o vissem, batendo na porta. E o pessoal realmente ficou maravilhado com a pintura, mas nessa cidade tinha um crítico. E como todo e qualquer crítico, começou a olhar a pintura, tem que ter um defeito. Porque o crítico vai achar defeito. Ele, se não tiver defeito, ele vai criar. Então, o que deu é defeito, e procurou lá, procurou cá, mas a pintura estava perfeita. O Cristo, tamanho natural, parecia vivo, com aquele olhar triste, mas com uma certa confiança. E a porta era uma porta de uma casa, como se fosse a minha, a sua, uma porta comum, mas que dava uma sugestão que ninguém ainda conseguia perceber. E o crítico está olhando, cadê defeito, e de repente ele deu aquele sorriso, de vitória. Achei. O pintor esqueceu de colocar a fechadura na porta. E ele, como ele estava angustiado, para chamar a atenção do pintor e a chamar a atenção do público, não perdeu tempo, levantou e você errou.
E o pintor nem falou nada. Ele ficou olhando para ele. Mas ele não esperou o pintor perguntar nada. Falou, você errou. Olha, a tua porta não tem fechadura. O Cristo está aí para entrar e não vai poder entrar porque não tem fechadura. Como é que você faz uma porta que não tem fechadura, principalmente estando Cristo para entrar? E aí o pintor, muito calmo, muito tranquilo, falou, não, meu amigo, não está errado não, está certo. Sabe por que está certo? Porque essa porta aí, ela só se abre por dentro. Essa porta não se abre por fora. Pode ser que qualquer um, até o próprio Cristo, vai ter que bater e o morador vai ter que abrir. Porque essa porta não abre de hipótese nenhuma de fora para dentro. Ela só abre de dentro para fora. Sabe por quê, meu amigo? Porque essa porta aí, eu representei como a porta do nosso coração. E aí, quando eu ouvi essa história, eu falei, puxa, foi pouco depois que você me ligou. Eu falei, puxa, eu vou levar essa história para lá, porque é realmente alguma coisa extremamente sugestiva. Primeiro de tudo, a história já começa a nos ensinar, não que nós não devamos ser críticos, eu acho que a crítica faz parte do desenvolvimento. Agora, cuidado com a crítica. Essa avidez de encontrar defeito não é crítica. Já deixou de ser o crítico. E, lamentavelmente, também é um costume nosso, que quando vemos alguma coisa bonita e que particularmente eu não consigo fazer, me satisfaz. Eu fico feliz em um erro ali, ó, porque não fui eu que fiz. Então, a primeira coisa que lógico, né? Em virtude das minhas próprias condições evolutivas, eu vi logo essa lição. Porque eu também sou crítico. E precisamos ser críticos, repito, mas cuidado com a crítica quando nós estamos muito ávidos por descobrir defeito. Então, vamos ser críticos no sentido de ajudar. Puxa, meu camarada, você errou aqui, não ficou legal não. Talvez você, puxa, isso é sensacional. Isso é bom. Porque é assim que a gente aprende. A gente aprende quando vê o erro, gente. Por incrível que pareça, é um absurdo a gente admitir isso, mas é verdade. Nós só aprendemos quando vemos o erro. Você já viu alguém mudar se não reconhecer o erro? Não, porque ele acha que está certo. Eu vou mudar para quê se eu acho que eu estou certo? Mas quando alguém vem com certo carinho, com certo jeito, me dar uma crítica, opa, e eu acordo, realmente, aí sim eu tenho a probabilidade de errar, ou de mudar, porque eu começo a perceber. Então a primeira lição que eu vi logo aqui foi, cuidado com as nossas críticas. Perfeccionismo ainda não é a nossa praia. Ué, eu estou dizendo para que a gente não lute para ser perfeito? Não estou falando isso. Eu não estou dizendo para que a gente não lute para ser perfeito. Eu estou dizendo para que a gente não se ache perfeito. Mas lutar é obrigação tua de ser perfeito. Agora, o dia que eu começar a achar que eu sou perfeito, vou cair. Então, eu não estou dizendo para que a gente não procure o perfeccionismo. Vamos procurar? Sim. Mas não confunda procura com encontrei. Eu agora sou perfeito. Isso a gente não pode esquecer. Mas a outra coisa que me chamou muito a atenção nessa história foi, diante do chamado do Cristo, quem de nós resolveu já abrir a porta? Quem de nós está com a porta aberta para o Cristo? Nós estamos, né? Estamos aqui dentro do Centro Espírita. Nós estamos com a porta aberta. A porta do centro. E eu costumo dizer o seguinte, talvez não. Eu costumo dizer o seguinte, a coisa mais fácil que tem na vida é ser espírita dentro do Centro Espírita.
Porque a gente se torna dócil, educado, você pisa no meu pé e eu digo, poxa, me desculpe, eu botei o pé na tua frente. Ah, que beleza! Fica fácil ser espírita dentro da casa espírita. Então, afirmar que nós estamos com a porta aberta porque estamos aqui é extremamente arriscado. Ué, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos aprendendo a abrir a porta. Aí é que está a diferença. Nós estamos aqui dentro para aprender a abrir a porta, porque a porta só vai ser aberta, gente, lá fora. Lá fora é que você vai ver se você conseguiu abrir a porta. Porque aqui é fácil. Todo mundo já entrou aqui com a proposta. Qual é a proposta? Bom, de tentar ser útil, de ouvir o Evangelho, mas nós já entramos aqui com essa proposta, então fica muito fácil. Eu quero ver estar com essa porta aberta lá fora, no dia a dia, junto com aqueles que estão em casa, junto com o patrão, junto com o empregado, junto com a população em si. Então é extremamente arriscado nós afirmarmos que estamos com a porta aberta. Até porque o Cristo está pedindo para a gente abrir a porta, sabe quanto tempo? 2021 anos. Nada. Mas... o Cristo está pedindo para a gente abrir a porta desde que nós fomos criados. Nós não fomos criados para a evolução? Sim. Nós fomos criados para a evolução. Então, quando nós surgimos como seres inteligentes, o Cristo já era o Cristo. Diz Emmanuel no A Caminho da Luz que em uma certa época, obviamente que ele te dá de uma maneira poética, que é a maneira natural de Emmanuel escrever, que de uma certa época Deus coloca na mão de Jesus uma massa informe que seria a terra. Isso está em Caminho da Luz. Olha, se uma certa época Deus coloca uma massa informe na mão de Jesus, essa massa que seria a terra, Jesus já era Jesus lá. E quando ele surgiu, quando a terra surgiu, quando nós surgimos, Jesus começou a chamar, ou não foi assim? Bateu na porta. Já bateu a porta. Mas nós não ouvimos. Veio os profetas. O que os profetas eram, gente? Tal como está o Evangelho, aquela passagem que o Senhor manda os seus comandados e convidar a todos para a festa, não sei o que, nós aceitamos? Não. Desde os profetas. Veio Moisés com os 10 mandamentos. Gente, eu até diria que a doutrina espírita surgiria, eu iria arriscar uma coisa, porque ele não é a doutrina espírita que diz isso, é eu que penso, que a doutrina espírita surgiria de outra forma se nós tivéssemos aprendido os 10 mandamentos. Porque na realidade a doutrina espírita não diz exatamente o que diz os 10 mandamentos? Alguém tem dúvida que se existe alguém que cumpra os 10 mandamentos, não cumpriria o Evangelho segundo o Espiritismo? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O 10 mandamento veio porque a nossa percepção dava para entender aquilo. Mas nem assim nós aceitamos o convite. E Jesus disse assim, rapaz, eu acho que eu vou lá, sabe? Eu vou lá, sabe? Porque tá difícil, pô. Eu vou lá. Não, deixa que eu vou. E ele veio. Convidou pessoalmente meu camarada, vamos lá. Abre esse coração. Foi convite pessoal. E o que nós fizemos? Matamos. Ah, não fui eu, não. Foi você sim que eu vi. Eu estava lá. Foi. Nós gritamos Barrabás. E o convite? Foi por água abaixo, nem me lembrava mais, e passaram-se 2000 anos do convite feito pelo mestre. Ele falou, então vamos convidar outra vez? Veio aí a doutrina espírita para nos convidar mais uma vez. Tá difícil, hein?
Tá difícil aceitar esse convite. E aí a gente vai dizer o quê? Não, nós já aceitamos, nós já estamos com a porta aberta porque estamos na casa espírita. Não estamos. Eu sinto muito desapontar todo mundo, porque eu também estou nesse desapontamento, mas não estamos ainda. Porque o problema não é não é abrir a porta. Porque de repente, num arroubo qualquer da espiritualidade, você é capaz de ter um sentimento nobre. Então você abriu a porta. Mas quando Cristo vai entrar, você fecha. Porque imediatamente você muda. Então, a gente precisa, na realidade, ter esta consciência. Mas, diante das nossas dificuldades, quando a dor bate, quando as dificuldades aumentam, o que é que nós fazemos? Chamamos do Cristo. Gritamos o Cristo de uma maneira tal que, se não fosse o Cristo, até ele seria enganado. A gente grita de uma maneira tão... E aí vou lá ver de quem é esse chamado. E porque ele sabe que nós estamos pedindo de ajuda, ele sabe que nós estamos querendo ajuda, porque naquele momento nós estamos em grande dificuldade. E ele vem. Só que quando ele chega, a porta está fechada. Puxa, mas mesmo sofrendo a gente ainda fica de porta fechada? Será que nem a dor ensina a você abrir a porta? Eu não vou nem responder isso, né, gente? Basta que a gente veja o que está acontecendo hoje, que a pandemia está aí como dor corretiva, tentando nos ensinar alguma coisa, e a gente ainda não aprendeu. Ainda não aprendeu. Então, na realidade, a dor faz com que eu chame o Cristo. E quando o Cristo chega, a porta está fechada. E aí? Por que essa porta está fechada? Hein? O que está acontecendo que mesmo nessa dor, a gente ainda está com a porta fechada? E aí, na realidade, gente, eu cataloguei 3 causas, eu acredito até que tenha mais, mas é que eu cataloguei como se fosse as minhas 3 principais causas. Eu vou falar aqui, porque de repente vocês estão na minha frente, mas não estão tanto na minha frente que eu estou vendo vocês ainda. Né? Então, estão na minha frente? Estão. Mas não estão muito, porque eu estou vendo vocês. Então, talvez essas 3 causas que me abraçou também sirva para cada um de nós. E a primeira causa que eu vi em mim é a falta de fé. E aí alguém está me perguntando aí, mas falta de fé, cara, mas tu não é espírita? Ué, então só tem fé quem é espírita? Quem não é espírita não tem fé? Então não é por eu ser espírita que obrigatoriamente eu tenha fé. Não, mas você não acredita em Deus? Acredita. Não acredita em Jesus? Acredita. Acredita nos espíritos? Acredita. E não tem fé? Não. Ué, não entendo. Porque não é o acreditar, é viver. É viver a fé. Me fez lembrar um conto que falava sobre o acreditar, que uma expedição num país desse aí da Ásia estava procurando uma certa planta para fazer um remédio. E esses pesquisadores, depois de muito andar, viram num despenhadeiro uma planta que parecia ser exatamente a que eles queriam. Mas como buscar aquela planta lá? Lá embaixo no despenhadeiro. E aí um deles falou, olha, o único jeito é a gente pegar uma pessoa pequena, magra, amarrar ele muito bem amarrado, pendura ele e... Positivo, a ideia é boa. Aí passou um meninozinho de 10, 11 anos, magrinho, coitado. Menino, você quer ganhar um dinheiro? Quero. Tá vendo aquela planta lá? Você precisa buscar. Como é que eu vou buscar aquela planta lá? Não, não, não. A gente vai arrumar um jeito. A gente vai amarrar você numa corda, vai botar 2 homens segurando você, você vai lá, pega a planta, e aí chamou os caras, e veio 2 caras fortes, daqueles que dava até medo de olhar. E um dos pesquisadores falou, olha, amarra a corda na tua cintura, que eles 2 vão ficar segurando a corda aqui para te segurar. Ele falou, não, vou não. Mas, não vou não. Posso pegar alguém para fazer isso?
Os pesquisadores estranhou e falou, mas pode. E o menino foi correndo em casa, coisa e tal, e veio com um senhor magrinho, rapaz. Parecia assim, magrinho. Os caras ficaram sem saber. Ué, dispensa esses dois caras fortes para chamar esse senhor magrinho? Não, é porque ele é meu pai. Nele eu confio. Isso é que é confiar. Ele não queria saber se o menino, se o cara era forte, se era magro. Não queria. Ele é meu pai. Isso é confiar. Isso é ter fé. É essa fé que eu ainda não tenho. É essa fé que a gente ainda não tem. De repente, nós gritamos o nome do Cristo porque tinha mais opção. Não. Eu tomei todos os remédios. Eu fiz tudo que podia fazer. Nada. Eu digo, sabe uma coisa? Não vou perder nada minha, vou chamar o Cristo. Isso é fé? Não, isso não é fé. Isso é subterfúgio. Então eu continuo acreditando que a minha porta está fechada porque esta fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, como o próprio Cristo diz. Porque eu estou sempre escondendo alguma coisa atrás disso que eu chamo de fé. Eu ainda não estou conseguindo fechar os olhos e dizer, é aqui. Eu fecho um, abro o olho e digo, é aqui. Mas isso não é fé, isso é desconfiar. Fé é aquilo que Paulo tinha. Na porta de Damasco, ele cego diz assim, Senhor, o que tu queres que eu faça? E Cristo diz, segue a Damasco e aguarde. Olha, rapaz, isso é conselho que se der a alguém? Você é cego, vai e aguarde? Aguardar o quê? Aguardar quem? Quanto tempo? Era o que eu pelo menos ia fazer. Vem cá, aguardar o quê? Aguardar quem? Aguardar quanto tempo? Não é assim que a gente ia fazer? Com certeza. Não, Paulo foi e aguardou. Aguardou o quê? Não sei. Em que tempo? Não sei. Não sabe nada. Mas ele foi e aguardou. Isso é fé. Porque ele tinha certeza agora quem era o Cristo. Ele tinha certeza quem era o Cristo. Tanto que ele pegou tudo, jogou para o alto e falou, é aquilo que eu quero. Isso é fé. Nós temos outro grande exemplo, Maria de Magdala. Ela abandona tudo, porque o Cristo mostrou um outro caminho a ela. Isso é fé. Então, um dos motivos que eu estou com a minha porta fechada é fé. O outro motivo que eu acho que eu também crio a dificuldade para abrir a porta é a revolta. Ah, mas eu não sou revoltado não. Não é? Eu sei que tem exceção. Sei que tem exceção. Mas eu não vi ainda. Mas tenho certeza que tem. Todo indivíduo doente fica chato. Gente, me desculpe, eu sei que tem exceção, mas os que eu conheço, todos ficam chatos. Ficam implicantes. Ficam incomodando quem está ajudando a ele. Gente, isso é revolta. Isso é não aceitação. Isso é não entender o que está acontecendo. Então, a revolta nos leva contra o próximo e a revolta contra Deus. Muitas das vezes eu não consigo agredir a Deus, embora eu esteja revoltado com Ele, por Ele ter permitido que eu ficasse assim. Eu desconto que Ele está do meu lado. Vai me dar remédio? Eu digo que não quero. Vai me dar uma sopa? Eu digo que está ruim. E vou criando. Gente, na realidade, isso é revolta. Eu estou não aceitando aquela situação que eu estou. E por não estar aceitando aquela situação que eu estou, eu agrido. Gente, agressão é revolta. Então, um dos motivos dos quais eu não abro minha porta é porque quando eu estou em dificuldade, eu grito Cristo, mas eu grito revoltado. Eu grito não pedindo um socorro com humildade, mas um socorro como se eu tivesse direito a isso. Venha agora. Está demorando muito?
há 2 dias que eu estou com dor de cabeça, eu sou incapaz de imaginar que, agora não que nós estamos, já vai fazer 2 anos já que nós não visitamos Curupaiti, aquela colônia de Hanseníase em Jacarepaguá, mas nós temos amigo lá que tem 56 anos internado no mesmo lugar. Já pararam para pensar o que é isso? A gente nem para pensar o que é isso. Ele agora está com, quer dizer, estava com 69, 60, porque ele foi para lá com 17 anos. Ele está internado no mesmo lugar há 56 anos. E você vai falar com ele, você vê a tranquilidade com que ele te recebe. E a gente fica um dia com dor de cabeça e acha que a dor tem que passar e que o Cristo tem que vir logo. Mas ele até vem, gente. Pode apostar. Ele até vem. Só não faz nada porque a porta está fechada. O terceiro motivo, que para mim também faz com que eu mantenha a porta fechada, é a inércia. Tem um capítulo no Evangelho que eu acho muito legal. Cadê? Eu acho esse mais legal. Nós queremos sempre uma solução rápida. E solução rápida quase que milagrosa. Esquecendo exatamente esse capítulo do Evangelho que eu acho espetacular. Faz que o céu te ajudará. Bata e a porta vos abrirá. Então a inércia é que faz com que eu não vá bater a porta. A inércia é que faz com que eu não faça a minha parte para que a espiritualidade faça a dela. Então eu preciso me movimentar. Mas como é que pode? Esse cara está maluco, um cara doente, acamado, vai se movimentar? E eu falei para alguém correr? Não falei para ninguém correr. Eu falei para se movimentar. E se movimentar, gente, é energeticamente. É o seu estado que está ali. É a maneira com que você encara a coisa. É o você se movimentar no sentido de não ter revolta. É de você poder fazer alguma coisa em prol daqueles que estão te ajudando, porque eles querem te ajudar. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, eu fico com pena do meu guia espiritual. Juro para vocês que eu tenho pena do meu guia espiritual. Por quê? Eu acho que o seu também, de você, né? Por quê? Porque ele está ali do teu lado para te ajudar. Agora, a lei diz o seguinte: faz que o céu te ajudará. Se a gente não fizer, lamentavelmente, o céu não vai ajudar. Uma vez eu fui a uma casa em Bento Ribeiro e eu falei, as pessoas não gostaram muito, né? Mas depois eles acabaram entendendo que eu falei que Deus não dá nada de graça. E aí as pessoas não gostaram muito. Mas quando eu falei que Deus não dava nada de graça, não era a graça de viver que já foi dado. Eu não pedi. Ele por amor me deu. Eu não estou falando dessas coisas óbvias. Nós existimos graças à misericórdia divina que nos deu a vida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do cotidiano. Do cotidiano, Deus não dá nada de graça. Foi por isso que ele colocou no Evangelho: faz que o céu te ajudará. Então, se a gente estiver esperando alguma coisa e ficar sentado, gente, não vai acontecer. Eu queria tanto ficar bom. Tá bom, o que você está fazendo para ficar bom? Você está tomando remédio? Você está tendo paciência? Você está evitando revolta? Porque tudo isso aí, a ciência hoje já está dizendo o seguinte: o teu estado impaciente, o teu estado de revoltado diminui o teu estado imunológico.
Então, se você está tomando remédio, mas está chutando cachorro, está chutando papagaio, está chutando cadeira, meu camarada, lamentavelmente, o teu remédio não vai fazer efeito. Então, você precisa fazer a sua parte. A doutrina espírita não dá nada de graça. Os espíritos não vieram nos dar nada de graça. A lei do trabalho é uma lei que tem que ser cumprida. É por isso que a inércia é contrária à lei do trabalho. É por isso que a inércia cria dificuldades em nós para que nós possamos sair de determinada situação. Porque eu preciso fazer a minha parte. Lei do trabalho. Porque senão, Deus poderia ter dado tudo para a gente, já nos criava perfeito. Olha que bom, nós estávamos todo mundo aqui de diazinha, voando, que maravilha. Mas ele não sabia de nada. Não. Então ele nos dará a oportunidade, através do trabalho, para poder movimentarmos. Isso é sair da inércia. E, lamentavelmente, eu ainda sou preguiçoso neste momento. Preciso tomar conta. Preciso me preocupar. Ainda ontem, eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso. Porque a casa está fechada já há 30 dias. E ontem na reunião, gente, é muito cômodo. Eu cheguei do trabalho, tomei banho, comi alguma coisa, botei uma bermuda, sentei na poltrona e fui assistir a reunião. Olha que moleza. Que moleza é essa? A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque, gente, é bom. Normalmente eu saía do trabalho, às vezes ia por centro direto, ou às vezes passava em casa correndo, nem jantava, ia. Mas não, você chega em casa, vai, senta lá na poltrona e assista a reunião todinha ali, que maravilha. Acabou, você não tem que ir para casa não, você já está em casa. A gente precisa tomar cuidado com isso aí. Por quê? Porque, lamentavelmente, não vocês, mas a preguiça ainda está comigo. A preguiça me leva à inércia. Então, eu preciso tomar cuidado, porque isso aqui é que vai fazer com que eu feche a porta. Tá bom. Já sabemos agora por que a porta está fechada. Tá, e aí? E aí? A porta está fechada. Como é que faz para abrir a porta? Como é que faz para abrir? Esse agora é o nosso grande problema. Eu já sei que minha porta está fechada. O que eu preciso fazer para essa porta abrir? Bom, se eu sei que a porta está fechada por esses 3 motivos, é óbvio que eu tenho que atacar esses 3 motivos principalmente. Pelo menos. Né? Pelo menos. E o primeiro é fé. Ué, mas como é que pode? Dizem que fé não se compra, fé não se dá, fé não se... Não, realmente fé não se compra. Mas a fé se conquista. A fé é uma conquista. E como é que se conquista a fé? Gente, pelo entendimento. Me fez lembrar um programa desse de canal fechado que eu estava vendo um dia, que a Torre de Pisa, na Itália, ela está com a inclinação de tantos graus, não me lembro agora, não vou chutar porque pode não ser verdade. Mas ela está com a inclinação X. E que tem um matemático que ele já calculou o ano que essa torre vai cair. Se mandar eu ou você e dizer assim, vai, tira uma soneca aí embaixo dessa torre torta, tu vai? Eu não vou. Não vou? Porque eu não entendo de cálculo. Qualquer hora aquele negócio cai. Mas o matemático, que sabe que vai cair no ano tal, ele vai dormir ali numa tranquilidade e ele tem mais fé do que eu? Fé, gente, é conhecimento. É exatamente por isso que a doutrina espírita diz: o espírita precisa estudar. O espírita precisa entender como é que funciona tudo isso. O espírita precisa estar ciente
da divindade, mas também está ciente do que gira em volta dele em relação a essa divindade. Isso é que vai fazer com que a nossa fé se robusteça, é que vai fazer com que a nossa fé seja verdadeira. É analisar o fato e agir com racionalidade. Dando um exemplo rapidinho aqui. Bom, eu estou doente, mas eu tenho plano de saúde, tenho casa para ficar, eu tenho remédio para tomar e tenho alimentação. Do lado, lá na esquina, tem um cara que está doente, não tem plano de saúde, não tem comida, não tem casa para ficar e dorme na rua. Eu vou reclamar de quê? É esse tipo de raciocínio, é esse tipo de lógica que a gente precisa começar a exercitar para que essa fé comece a aparecer. Não vai ser de repente. Não é porque eu pensei uma vez assim que amanhã eu estou com fé. Não. É conquista. É dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, para que você esteja vigiando as suas posições para que não se permita fugir desse rumo que você traçou. Tem outro jeito? Não, gente. Porque eu não vou comprar fé, ninguém vai me dar fé, eu vou ter que conquistar. E se conquista através do estudo, da racionalidade. Eu preciso usar minha racionalidade nas minhas decisões. E essa racionalidade é que vai fazer uma base para que eu amanhã possa agir como um Paulo. É para esperar? Deixa comigo. Vou esperar, que eu sei que ele vai vir. Sei que ele vai vir. Mas se eu não exercitar, não vou conseguir. A outra coisa é a revolta. Gente, eu preciso urgentemente vigiar-me um pouco mais para que eu entenda que as dificuldades não são castigos. Dificuldades é oportunidade de melhora. Porque Deus não funciona como a gente está pensando que é. Às vezes a gente acorda de manhã cedo, aí faz aquela prece sentida, né, coisa e tal, diz: Deus, dá-me paciência. E Deus ouve. Pô, o cara lá está querendo paciência, né? Tá bom. Aí ele vai para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, aquele chefe legal foi embora. Rapaz, entrou um chefe insuportável. Ué, mas eu pedi paciência? Mas lógico, você não pediu paciência? Um chefe insuportável para você exercitar a paciência. Porque um punhado de paciência Deus não vai te dar. Mas ele vai te dar a oportunidade para você criar paciência. É assim que a lei de Deus funciona. É esse entendimento que vai fazer com que a minha revolta comece a diminuir. Porque eu vou perceber que tudo aquilo que chegue até a mim que não me agrada, não agrada a mim, mas agrada ao propósito pelo qual eu fui criado, que é crescer. No mundo de prova e expiação, lamentavelmente, a gente ainda não consegue crescer sem dificuldade. A dificuldade é alavanca. Se a dificuldade é alavanca, por que eu vou me revoltar a uma coisa que está me ajudando? Não posso. É falta de racionalidade. Volto mais uma vez de que eu preciso ser racional. A revolta não cabe mais a nós com esse entendimento. Porque nós não estamos aqui a passeio, gente. Quando nós reencarnamos, ninguém deu pra gente um passaporte. Deu uma carteira de trabalho. Nós viemos para a Terra com a carteira de trabalho na mão. Não foi com o passaporte, não. Se é com carteira de trabalho, está me dizendo: ô, carteira de trabalho me liga ao trabalhar, né? Então não tem jeito. É isso que eu preciso fazer. E é isso que vai fazer com que
eu consiga também vencer a minha outra proposta, a inércia. Gente, eu preciso me movimentar no sentido do bem. Essa posição que eu ainda há pouco falei, de assistir a reunião em casa, não sei o quê, é muito cômoda. Eu preciso, de vez em quando, ter uma sacudidazinha, porque eu encontro uma posição, como é natural em toda a natureza, procurar uma posição estável. Nós também procuramos sempre uma posição estável. Mas só que essa posição estável não faz coro ao nosso propósito de progresso. É por isso que às vezes a gente ouve assim, pô, mas eu não fiz nada de errado, a coisa mudou tão de repente. Não, você não fez nada de errado, mas você estava numa posição tão cômoda que estava lhe atrapalhando e você precisava se mexer de repente. Isso é necessário para que a gente possa abrir a porta. Bom, então, eu chego à conclusão que nós estamos fritos. Porque eu não consigo fazer isso. Então a minha porta nunca vai ser abrir. Cristo vai chegar, vai bater na porta e não... Não, mas não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Porque na realidade, tem um outro capítulo do Evangelho, eu não consigo guardar o número, mas se eu não me engano é esse 13, que é o homem no mundo, a lição é o homem no mundo. E o companheiro escreve lá com todas as letras: nós não queremos que vocês vivam de maneira diferente do homem da vossa época. Perceberam? Ele não está querendo santo. Sabe por quê? Porque ele está querendo um santo? Não vai. Quer dizer, então, para que o Cristo entre em nossa casa, precisamos ser santos? Não precisamos ser santos. Agora, nós precisamos ter propostas. Propostas que convença a ele, não é a nós. Porque a nossa proposta é mole, mas é convencer a ele. E a proposta que convence a ele, gente, não é coisa impossível. É que você viva pensando no bem. É difícil? Não, é difícil, mas é impossível? Não, gente. Não, porque você está vendo um monte de pessoas à tua volta que precisa de ajuda. E mesmo que você não consiga imediatamente ajudar esse companheiro, pense numa proposta boa para ele e você está pensando no bem. Você precisa ser um pouco mais educado. Vocês já perceberam que a gente não ouve mais, dá licença, por favor, obrigado? Até em casa. Mulher, pega água aí. Pera aí, que mulher pega água aí? Querida, por favor, dá um copinho d'água. A água vem até melhor. A água vem até melhor, pode ter certeza. Então a educação, a tolerância, o aceitar o erro do outro. Como é que eu vou pedir alguma coisa que o cara não tem para me dar? É a mesma coisa que Deus. É a mesma coisa que Jesus. Ele não pede santidade a nós. Por quê? Porque ele sabe que a gente não tem para dar. Então por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que exigir que você seja bom? Por que eu tenho que exigir que você seja honesto, respeitar? Por quê? Você não tem ainda para me dar. Então a gente só dá aquilo que tem. Mas, para que isso aconteça, eu preciso mudar a lente que eu estou usando. Ele tem que fazer aquilo. Não, eu não preciso. Ué, por quê? Mudou? Só finta para um lado? Não, eu preciso entender que ele está naquela situação porque ele ainda precisa de estar assim. Ele não tem mais do que aquilo para me dar. Não adianta eu pedir educação maior dele, tolerância maior dele, se ele ainda não tem. O que dizia Gandhi? Faça em você a mudança que você gostaria de ver no outro. Pronto, está resolvido o nosso problema. Então vamos fazer as mudanças possíveis, que eu tenho certeza que o Cristo vai entrar. E não nos tornamos bons, não nos tornamos santos, não. Aí eu uso até aquilo que Kardec diz e que a gente conforta bastante, né? O verdadeiro espírita não é aquele que é o santo, mas é aquele que luta para domar as suas más tendências. Então, se nós estivermos lutando para domar as nossas más tendências,
pode ter certeza, a porta vai se abrir. E o Cristo vai permanecer. Porque Ele está vendo esforço em nossa parte. Ele está vendo vontade em nossa parte de mudar. E essa vontade é o que garante a nossa parte. Eu costumo sempre dizer, na casa espírita que nós frequentamos, que se um dia alguém dirigir uma reunião, mediúnica ou não, e achar que a reunião está correndo bem, porque ele já é capaz, a reunião vai ficar de cabeça para alto, vai ficar de cabeça para baixo. Ou é mais, mesmo com as nossas deficiências, sim, porque ele está vendo que quando você abre uma reunião, você está com boa intenção. Então é essa boa intenção, é essa vontade de mudar, é essa proposta que você tem, é que nos garante essa tranquilidade. Essa tranquilidade é que é garantida, e esta mesma tranquilidade que é garantida faz com que o Cristo possa abrir a porta, para que nós possamos abrir a porta para o Cristo. Nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos mudar a nossa postura. Quer ver uma observação? Não sei se Quanto tempo que a gente não diz para as pessoas que convivem conosco, que diz para ela que eu te amo? Quanto tempo tem? Espera aí, mas a gente precisa entender que nas condições evolutivas que nós temos, o amor pode criar dúvida. Como é que minha esposa vai saber que eu a amo? Ah, ela tem que saber. Ué, por que ela tem que saber? Por que eu não posso falar? Tem uma amiga minha que diz o seguinte, que quando tem alguma coisa agradável em relação a uma pessoa, diga logo. Diga logo, diga logo. Quando a coisa é ruim, então você segura, se puder até não diz, mas quando for agradável, diga logo. Então, nas condições evolutivas que nós temos, gente, o amor cria uma certa dúvida. Nós ainda precisamos ouvir, eu te amo. Por incrível que pareça. Por quê? Porque se eu não estiver ouvindo sempre, eu vou achar que ela não ama mais. E por que a gente não fala? É cafona dizer que ama. Ué, é cafona dizer que ama? Mudou tudo. Porque antigamente não era. Quer dizer que o mundo caminha, evolui e as coisas certas ficam ruins? Não, a gente precisa mudar. É essa mudança, gente, que vai fazer com que o Cristo possa estar conosco. Ou melhor, que nós possamos estar com Cristo. Porque Ele, com certeza absoluta, está sempre conosco. Muita paz. Meus irmãos, é verdade, né? Como a gente ainda precisa abrir a porta, né? Mudar bastante. Mas Deus é tão bom, né, meu irmão, que Ele possibilita a gente tantas oportunidades, mas a gente não pode deixar para trás, né? A gente vê na literatura espírita, às vezes o espírita fala, mas eu tenho outras reencarnações, agora não dá para mudar não, que eu não consigo. Né? Então, vamos tentar, vamos esforçar, né, a sair da inércia, né? Bom, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, nosso Pai. E antes de agradecer a Deus, agradecer ao nosso querido irmão Jonatas, que veio aqui na nossa casa, mais uma vez, já sinto, é da nossa casa, já faz parte da nossa casa, né? Com certeza, todos nós, a espiritualidade, já abraçou ele com todo carinho e já temos esse sentimento de que ele pertence à nossa casa, que ele pertence aos nossos trabalhos, e a nossa gratidão ao nosso irmão, que saiu da inércia, saiu da sua casa, do conforto da sua casa, né, do descanso que poderia estar, para estar aqui conosco, dividindo um pouco do que aprendeu e das suas dificuldades também, né, que isso é muito importante. As dificuldades dele também são nossas, e essas reflexões são muito importantes. Então, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez,
por estar conosco aqui, nos contemplando com a sua mensagem, com a sua experiência. Vamos agora agradecer, meus irmãos, a Deus nosso Pai, mais uma vez, por esse momento abençoado, por essa oportunidade. E como o nosso irmão falou muito bem em vários momentos, a gratidão, o reconhecimento do dia que Deus nos concedeu. Mesmo que ele tenha sido um dia muito difícil, mas chegamos ao final do dia, olhamos para trás, superamos ou convivemos com a dificuldade e Deus vai nos proporcionar, daqui a algumas horas, um novo amanhecer, um novo dia, para que nós possamos olhar para o céu e exercitar a fé que o nosso irmão falou e confiar em Deus, na certeza de que Ele está no controle, Ele está no comando, que Jesus está na nossa porta, esperando nós abrirmos essa porta, para que Ele possa realizar o milagre que tanto esperamos. Obrigado, Jesus, por estar de pé sempre na nossa porta, e nós ainda, tão imperfeitos e cegos, não conseguimos enxergar, não conseguimos abrir a porta. Obrigado, Mestre. Obrigado, Germano, por estar conosco, por dirigir essa casa, por dirigir os trabalhos da casa, pela dedicação. A nossa casa, há 89 anos que as portas se abriram, mas com certeza, muito antes disso, já tinha assumido esse compromisso. E obrigado à espiritualidade amiga, esses companheiros que não enxergamos ainda com os olhos da carne, mas que têm trabalhado muito em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, Pai, com a nossa gratidão por tudo que recebemos, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.